Só para a gente estabelecer, a Bia quem vai coordenar a sala, as falas e tudo isso. Uhum. Então, a Bia dá a deixa para a gente começar, tá, Bia? Daí tu chama a Dulce a fala de boas-vindas. Assim que a Bia der o ok, Dulce já pode entrar e na sequência o vídeo, depois da Dulce. Aqui já está gravando, né? Então, por aqui está tudo certo. Entrou também a deputada Fernanda Melchior, né? Dulce, querida, estamos por aqui, então, para dar início. Dulce, teu microfone está fechado. Dulce, conseguiu ligar o microfone? Acho que ela está tentando coordenar. Não conseguiu, Dulce? Ela vai entrar pelo celular. O deputado Vicentinho também chegou na sala. Quer que eu inverta? A gente começa pelo vídeo, então, Marise, e até Dulce resolver? Pode ser, Dulce? Vou começar pelo vídeo enquanto você tenta resolver a tecnologia, tá? Perfeito. Se você quiser sair da sala e voltar para ver se resolve, também pode tentar. Então, a gente vai passar um vídeo, né, que o fórum... Oi, já cheguei. Desculpem, entre o homem e a máquina, um abismo inexorável. Desculpem. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou minha descrição, eu sou uma audiodescrição, eu sou uma senhora, uma velha senhora, sou Dulce Aquino, professora universitária, gordinha, estou de chapéu, com um chapéu de palha com uma parte preta, estou com os óculos verdes quadrados, de batom e sou branca. No fundo, tem uns livros. Cumprimento a todas as pessoas, deputadas aqui presentes, em nome do deputado Carlos Zaratini, que desde já agradeço a realização desse encontro e desse marco histórico, que é o lançamento da Frente Parlamentar de Defesa aos Profissionais da Dança. Quero também ressaltar o apoio que sempre tivemos todos os profissionais de dança e o Fórum Nacional de Dança da deputada Alice Portugal, que esteve sempre ao lado de nossas lutas em momentos de grande ameaça por parte de outros setores, ameaças à autonomia da dança como linguagem artística específica. Peço também
o papel importante de apoio à dança que tem tido a deputada Jandira Fegali, inclusive quando foi secretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Quero registrar o papel da atual deputada Lídice da Mata, que, quando senadora... Gente, vocês são muito importantes. Quando senadora, foi a relatora do PL da Lei da Dança e, em muitas ocasiões, trouxe sua voz potente em nossa defesa. Quero também agradecer o nosso colega, companheiro Sandro Borelli, pelo empenho e pela realização desse momento, e Creuza, meu muito obrigado. Com o apoio do deputado Carlos Zaratini, iniciativa do Fórum Nacional de Dança, nesse dia que se comemora o Dia Internacional da Dança, a criação da Frente Parlamentar de Defesa aos Profissionais da Dança é o primeiro passo para a retomada do protagonismo do Fórum Nacional de Dança nas lutas em defesa dos trabalhadores e elaboração de políticas públicas específicas para a dança. O acumulado político do Fórum é grande. O Fórum esteve presente de 2003 a 2016, quando, no âmbito federal, o Ministério da Cultura tomou um rumo importantíssimo, acabando com as políticas de balcão para o setor, dando ênfase na participação da sociedade e passando a utilizar mecanismos democráticos e republicanos. E desejamos que isso seja retomado urgentemente pelo atual e bem-vindo Ministério da Cultura para a consolidação do Sistema Nacional de Cultura e, quiçá, que se estenda até a Bahia, que tem sofrido muito nessa área cultural. Foi com grande efervescência e participação popular o avanço da cultura em suas três dimensões, simbólica, econômica e social. A dança organizada nacionalmente, sob a liderança do Fórum, produziu importantes documentos que se encontram publicados nos relatórios de atividade da Câmara, colegiado setorial, assim como registro de moções, recomendações em diversas reuniões do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Senhoras e senhores deputados, ao longo dos 50 anos, profissionais de dança têm se organizado em sindicatos, associações, fóruns, em outros colegiados, coletivos, construindo uma trajetória de avanços culturais extraordinário, seja na área acadêmica, seja na cadeia da economia criativa. Atualmente, a área de dança conta com 50 cursos de graduação, mais de 50 cursos de graduação, inúmeros cursos de especialização de pós-graduação lato sensu, 4 programas de pós-graduação estrito sensu, inclusive curso de doutorado, e está presente como área de pesquisa em diversos programas de pós-graduação estrito sensu e arte. No campo da economia criativa, a dança é a segunda, a primeira é só artesanato, que é sobrevivência pura. A dança é a manifestação artística mais praticada pelo povo brasileiro. E em 66% dos municípios brasileiros tem grupo de dança devidamente reconhecido pela comunidade. E mais, olha que coisa linda, hoje é até o presente nosso. Recentemente, o IBGE divulgou, nos dados, quando registra as perguntas feitas, qual atividade corporal se praticava. 77% das mulheres indicam a dança como uma prática corporal constante. Senhores deputados e deputadas, estejam certos que participar dessa frente será muito importante quantitativamente e politicamente para vocês. Mas estejam certos também que estarão apoiando mais do que um volumoso setor social de trabalhadores. Vocês estarão atuando em defesa da dança, que ontologicamente é a plenitude do corpo vivo, quando esse corpo em movimento entra em estado de poiesis. Obrigado, e passo agora para os vídeos. Olá, eu vou transmitir aqui um vídeo que foi feito para esse evento, né?
eu gostaria de pedir que vocês mantivessem o microfone de vocês fechado, para não interferir na apresentação. E depois do vídeo a gente vai dar sequência aqui à nossa programação, tá? Espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho e muita pressa, mas ficou bem lindo, eu posso dizer que ficou bem lindo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. A dança é uma das principais manifestações das artes cênicas desde os tempos da antiguidade. Elas se manifestam de todas as formas e de todas as maneiras e enriquecem a nossa cultura. Desde que mundo é mundo, na maneira como a humanidade se relaciona com a natureza, com a sua ancestralidade, com a religiosidade, a dança se faz presente. A dança é poesia de enfrentamento contra a crueldade humana. Portanto, somos artesões, construtores de corpos protagonistas que pulsam pela liberdade e, consequentemente, por uma sociedade mais justa e soberana. Apesar da potência artística, cultural, pedagógica imersa nesses corpos, os trabalhadores e trabalhadoras da dança ainda não têm a categoria profissional respeitada no país. Eles encaram uma precariedade histórica na informalidade no exercício da profissão. Não temos nenhum apoio depois que deixamos de dançar. A saúde de um bailarino exige um ajuste perfeito entre ângulos físico, emocional, social e intelectual. Precisam de horas de ensaios para que as encenações possam se realizar. Quando a cortina do palco se abre para o espetáculo começar, está implícito e explícito que foram necessários vários meses de trabalho para a realização da encenação que será vista. E a rotina deste trabalho artístico, consequentemente, gera marcas profundas no corpo que dança.
Quando se associa corpo e cultura, as artes devem ser anunciadas e destacadas, pois uma sociedade que não percebe a importância das experiências e aprendizados do corpo sensível para a arte corporal está condenada a gestar uma massa de corpos compactados, intolerantes à diversidade criativa e social. Atualmente, a área da dança conta com mais de 50 cursos de graduação e está presente como área de pesquisa em diversos programas de pós-graduação em artes. Apesar da potência cultural, artística e pedagógica que emana desses corpos, as trabalhadoras e os trabalhadores da dança ainda não são reconhecidos como uma categoria profissional no Brasil. Ao longo desses 50 anos, profissionais da dança têm se organizado em associações, cooperativas, fóruns, coletivos, sindicatos e movimentos que juntos vêm construindo uma trajetória expressiva de avanços culturais. Os artistas exercem um importante papel de resistência contra o autoritarismo, as perdas de liberdade e a censura. O corpo ainda é um tabu no Brasil, um lugar extremamente vigiado e ainda intransponível a novos sentidos. E a dança sofre as consequências dessa perversa construção histórica de país. Somos incansáveis, fênix contemporâneos ressurgindo a todo momento das cinzas das nossas mazelas, quase sempre ignorados pelo poder estatal em detrimento à própria nação. A dança também existe, ainda que muitas vezes de forma anônima, como profissão. Nas diversas formas de representar as coisas do mundo, em movimentos e gestos que dizem sobre como pensamos, sentimos e nos manifestamos socialmente, a dança se faz presente. O grande ícone da dança brasileira, Klaus Viana, sempre dizia que dançar não se faz apenas dançando, mas também pensando e sentindo. A dança, com ações de economia criativa e solidária aplicadas, é uma importante fonte de geração de receitas e de criação de milhares de empregos diretos e indiretos em nosso país. Geram bens simbólicos e culturais que são essenciais para o país, tais como a reflexão, sensibilidade, cidadania, pertencimento e diversidade. Ser trabalhador da dança significa estar inserido em uma cadeia produtiva que não gera produtos manufaturados ou industrializados. Ser um transformador social. A dança é a segunda manifestação artística cultural mais praticada no país, segundo o IBGE. A dança é a segunda manifestação artístico-cultural mais praticada em nosso país, segundo o IBGE. A dança é a segunda manifestação artística e cultural mais praticada em nosso país, segundo o IBGE. A dança é a segunda atividade artística mais praticada no Brasil, segundo o IBGE.
A dança é a segunda manifestação artística e cultural mais praticada em nosso país, segundo o IBGE. Segundo o IBGE, 68% dos municípios brasileiros têm grupos de danças reconhecidos pela comunidade. Nesse momento de reconstrução do MINC, urge o conhecimento desse legado, identificando as diretrizes apontadas no passado, que são vetores futuros para o desenvolvimento da dança e garantia de melhores condições para seus trabalhadores. É extremamente necessário encontrar o apoio entre os representantes eleitos pelo povo, nossos ilustres deputados e deputadas federais, para em conjunto apreciarem e encaminharem os projetos de leis que se encontram em tramitação no Congresso Nacional. Boa tarde. Acho que é a minha deixa para seguir aqui na nossa programação. Eu me apresento, sou Marise Siqueira, sou uma mulher branca, de cabelos cacheados à altura dos ombros, uso uma blusa rosa e uma manta colorida. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou da diretoria do Fórum Nacional de Dança e também da Associação Cultural Articula Dança Rio Grande do Sul. Na pessoa do deputado Carlos Zaratini, que também nos acolheu nessa luta, eu cumprimento as deputadas e deputados aqui presentes, em especial a Fernanda Melchiona, deputada minha conterrânea de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Cumprimento também aqueles deputados e deputadas que não puderam estar aqui, mas que já prestaram seu apoio à nossa frente parlamentar em defesa dos profissionais de dança do Brasil. E aqueles todos e muitos que nós vamos conquistar o apoio para que sejam signatários dessa frente e que precisamos do apoio de todos esses deputados para conseguirmos levar adiante essa nossa luta. Eu cumprimento também, não sei se já está presente, mas a presidenta da Funarte, Maria Marighella, e na pessoa do Rui Moreira, eu cumprimento a todas e todos os artistas da dança do Brasil. Eu não posso deixar de homenagear, depois de assistir esse vídeo lindo, o nosso querido e saudoso Sérgio Manberti. O Sérgio Manberti sempre esteve ao lado das lutas dos artistas no Brasil. O Serginho foi sócio fundador do Fórum Nacional de Dança, que em 2023 completa 20 anos de existência enquanto organização jurídica, mas que antes mesmo da sua fundação, como associação cultural, já tinha, desde o início dos anos 2000, uma potente articulação
com os artistas da dança em todo o Brasil. Agradecemos também ao Osmar Zampieri, artista, bailarino, videomaker, que no tempo recorde preparou esse vídeo lindo, com depoimentos de artistas de várias regiões do Brasil, da fronteira sul do Rio Grande do Sul, com o querido Daniel Amaro, ao norte do Pará, com a querida Rosângela Colares, passando pela potência da diversidade da representação do Nordeste, da região Sudeste, da região Centro-Oeste. Estamos muito bem organizados e representados pelos nossos companheiros que participaram, dedicaram o seu tempo para esse vídeo. No Dia Internacional da Dança, é um dia potente de luta pelas pautas dos artistas da dança no Brasil e no mundo, de lutas pelo direito ao pleno acesso à criação e à fruição da arte da dança, e também pelo direito de volta da participação social dos artistas na construção de políticas públicas aqui no Brasil. Nós comemoramos a volta do Ministério da Cultura e nós comemoramos o lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos profissionais da dança na Câmara dos Deputados. Nós lembramos que a criação dessa frente, ela ocorre como consequência de muitos anos de luta e mobilização. É mais uma luta que se inicia nessa data. Ela será potencializada por nossos coletivos, por nossas e nossos artistas e demais trabalhadores da cadeia criativa e produtiva da dança. Somos muitas e muitos. Temos, nesse momento, 3 projetos de lei específicos da dança em tramitação na Câmara dos Deputados. A Lei dos Profissionais de Dança, a Lei da Aposentadoria Especial e a inclusão da dança na Lei do MEI. Inicia-se mais um período de construções coletivas. Nós vamos construir juntas e juntos essas pautas, com a grande força da dança brasileira, a grande força das nossas deputadas e nossos deputados, lembrando também a brilhante atuação da Alice Portugal e Jandira Fegali, que sempre estiveram ao lado das nossas grandes e potentes lutas pela arte da dança. Agradecemos também e vamos contar com o apoio da Funarte e do nosso Ministério da Cultura. O Brasil voltou. Boa luta para nós, viva a dança, viva a arte brasileira. Muito obrigada. Chamo agora, desculpa, a Denise Aquarone, que segue na sequência da nossa programação, do Rio de Janeiro. Obrigada, Marise. Boa tarde a todos, um enorme prazer estar aqui com vocês, com todos vocês, e repetindo o cumprimento da minha colega aqui, Marise, cumprimento a todos, começando pela figura do nosso querido deputado Carlos Zaratini, cumprimento a todos os deputados presentes, Alice Portugal, Jandira Fegali, nossas guerreiras maravilhosas que sempre caminharam ao nosso lado na dança. É uma linda homenagem ao nosso amado Sérgio Mamberti, que partiu, mas que continua conosco, né, nas nossas ações e em nossos corações sempre, não é? E que venham muitos outros deputados, parceiros, amigos a se somarem a esse time já tão batalhador aqui pela dança. E cumprimento a todos os meus companheiros de luta do Fórum Nacional de Dança, todos as redes colegiadas de dança que estão aqui hoje, muitos, né, estão em suas comemorações por hoje ser o Dia Internacional da Dança, então muitos companheiros estão envolvidos nessas comemorações, mas estão aqui por nós representados. Minha fala, gente, vai ser no sentido de passar um pouco para vocês em que nível de organização política, metodológica, de trabalho a dança está hoje no Brasil. Além de termos o nosso Fórum Nacional de Dança, única instituição nacional da dança do nosso país, que muito nos representa, com uma trajetória de lutas de décadas já, como já foi citado aqui. Trazemos, hoje somos, quase todos nós do Fórum Nacional de Dança, tanto diretoria como membros associados, ao qual me incluo, somos um espelho, um recorte dos anos de aprendizado que tivemos junto à implementação do Sistema Nacional de Cultura. Somos todos defensores desse sistema, assim como a saúde tem o SUS, como a educação tem a sua estrutura, a cultura sempre necessitou ter também essa estrutura organizada, para podermos trabalhar com metodologia, não é? Com organização. E, durante esse tempo todo,
principalmente no período difícil que vivemos, do último governo, onde tanta coisa foi destruída, foi devastada, mas estamos outra vez nesse grande processo de reestruturação, mas nunca desistimos, nunca perdemos o foco daquela escola de aprendizado que foi a estruturação dos colegiados nacionais. Né? Nós aqui da dança, quase todos nós aqui passamos por essa construção e tivemos a incumbência de levar para os nossos estados, para os nossos territórios, esse formato de construção. Então, foi isso que a gente trabalhou, foi nisso que a gente trabalhou arduamente durante todo esse período. Aqui no estado do Rio de Janeiro, ao qual eu faço parte, nós conseguimos, em 2015, com a implementação do Sistema Estadual de Cultura, em 2017, o Colegiado Estadual de Danças do Rio de Janeiro estava criado, trabalhamos para que esse colegiado, hoje, seja uma realidade nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, dividido nas suas 10 regiões. Hoje estamos implementados e temos a felicidade de ver que esse formato de trabalho está se replicando por todo o Brasil. Nós estamos agora com vários estados do Brasil com a dança já se organizando em forma colegiada. Agora, no último domingo, eu tive o prazer de estar no Fórum do Colegiado de Dança do Pará, onde estava presente o Colegiado de Dança do Acre. O Rio Grande do Sul tem seu colegiado já implementado há alguns anos. Essa semana esteve já inaugurado o Colegiado de Dança do Estado de Minas Gerais. E assim muitos outros estados do Brasil se organizando e trabalhando dessa forma. E isso demonstra força, organização, força de trabalho, e isso vai nos impulsionar. Precisamos pensar em rede, sempre uma grande rede. Essa é o que o Sistema Nacional nos ensinou e é o que deve ser exportado para todos os territórios brasileiros, ligando a estrutura nacional do Fórum Nacional de Dança a essas redes colegiadas e a todos os outros movimentos importantíssimos de fóruns, associações, sindicatos, todos são muito importantes, não é? E é preciso que todos estejam conectados, e isso está acontecendo. Finalmente, né, a dança está se estruturando desta forma, isso vai nos dar muito avanço, nós precisamos de força, e essa frente parlamentar pela dança veio para coroar toda esta engrenagem. Então, precisamos da força da sociedade civil, mas precisamos também da força de todos os nossos gestores da cultura, todas as secretarias estaduais de cultura, da Funarte, do nosso ministério outra vez organizado e principalmente dos nossos parlamentares, principalmente todos esses parlamentares tão sensíveis à causa da cultura, que já batalham com a gente, que outros estão vindo para se somar, como o deputado Áureo Ribeiro, aqui do Rio de Janeiro, deputado federal também, que já está bem dentro dessa construção, já é o coautor, inclusive, da Frente Parlamentar, junto com o gabinete do Carlos Zaratini. Então, eu acho que é isso, é a junção de forças, um pacto apartidário para que a dança, como arte, como segmento, como segundo segmento maior do Brasil, encontre os seus caminhos, chegue nos seus objetivos. Nós sabemos quem somos, sabemos o que queremos, temos os nossos planos totalmente definidos, organizados, precisamos agora de força política para levarmos tudo isso adiante. Então, esta foi minha fala, estou muito feliz pelo movimento de hoje, realmente, como eu estava falando com os meus amigos anteriormente, essa é a maneira que temos de comemorar o Dia Internacional da Dança, no trabalho, na luta, como sempre estivemos e sempre estaremos. Então, sigo agora chamando a fala, a representação do deputado Carlos Zaratini. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer a gente estar aqui participando dessa reunião. Queria saudar a todos os trabalhadores e trabalhadoras da dança. Queria saudar aqui a Jandira Fegali, que tem uma tradição de luta ao lado da cultura em todos esses anos. Também a Alice Portugal, que está aqui, nossa companheira da Bahia. E também a Fernanda Melchiona, lá do Rio Grande do Sul, que tem encabeçado muitas lutas dentro do parlamento em relação à cultura.
eu acho que a gente hoje... Bom, em primeiro lugar, vamos comemorar aqui o Dia Internacional da Dança e, como disse aí a Denise, um dia de luta, né? Não pode ser só uma comemoração, vamos fazer uma comemoração de luta, que é a gente dar o pontapé inicial nessa frente parlamentar, né? A frente parlamentar é um instrumento de articulação e de pressão dentro do parlamento, né? Vocês conhecem, já ouviram falar da Frente Parlamentar da Agricultura, da Frente Evangélica e tantas outras frentes poderosas dentro do Congresso, né, que estão articuladas há muitos anos e defendem interesses econômicos ou religiosos muito fortes. E nós queremos fazer uma frente dos trabalhadores da cultura, que nesse caso é a Frente Parlamentar da Dança. Para quê? Para que a gente possa pautar também na discussão do Congresso Nacional, nas votações, os projetos que dizem respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, ao fomento da dança, ao apoio, à divulgação, ao fortalecimento de todo esse trabalho, que é um trabalho tão importante para a nossa cultura, para o nosso país. Nós temos um país com uma cultura tão diversa, tão rica, e quem faz a cultura tem que ser valorizado, né? Tem que ter a sua condição de vida, tem que ter a sua condição de perspectiva para o futuro. Enfim, nós falamos aqui, em alguns casos, da lei de previdência, nós falamos da lei do microempreendedor individual, né? São questões que estão na ordem do dia, que resolvem inúmeros problemas de todos e todas que estão trabalhando na dança. Então, eu quero dizer a vocês que nós estamos com o nosso mandato à disposição, demos esse pontapé inicial. Como eu falei numa outra reunião anterior, nada pode ser de só um deputado, né? Nada pode ser só de um partido, isso tem que ser uma coisa que a gente ganhe corpo, certo? Com todas as tendências políticas, porque também eu imagino que mesmo em outros partidos, às vezes, tem gente que não pensa que nem a gente na política geral, mas pode estar apoiando a dança. É muito importante. Então, nós vamos conversar com todo mundo, vamos chegar a 171 assinaturas, e aí quero ter o prazer de contar com vocês em Brasília para a gente fazer a instalação dessa frente parlamentar, né, para a gente conversar com o presidente da Câmara, para a gente discutir a pauta, né, e começar a avançar efetivamente na votação desses projetos. Então, parabéns aí a todos que organizaram essa reunião, né? É muito importante, né? E contem conosco, né? Eu sei aqui as deputadas Jandira, Alice e Fernanda também são ponta firme. Aqui todo mundo vai tocar para frente essa pauta e tenho certeza muito em breve nós vamos estar comemorando o início do trabalho da Frente Parlamentar, que é um lado parlamentar dessa luta. Como a Denise falou, tem outros, tem sindicatos, tem associações, tem colegiados, tem a Funarte, tem o Ministério da Cultura, tudo isso é um conjunto. A nossa parte, logicamente, nós queremos participar desse conjunto, mas a nossa parte específica é dentro do parlamento. E lá dentro nós vamos estar junto com vocês nessa batalha. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde a todos. Viva o Dia Internacional da Dança e viva o dia 1º de maio também, que está chegando. Obrigado. Obrigada, deputado, por todo esse empenho, assim, também com a gente. Sempre teve parceirão. Acho que isso já tem para mais de 7 anos que a gente te procurou, o Sandro, né? Te procurou com essa demanda. Então, nós vamos seguir aqui com os nossos parlamentares apoiadores, viu, deputado Carlos Zaratini? Então, chamando aqui pela ordem de chegada na sala a nossa querida Jandira Fegali, que faça uso da palavra. Ei, pessoal, boa tarde. Quero cumprimentar todas e todos, cumprimentar em nome da Dulce e da Denise, que é do meu estado, todas as e os profissionais da dança, agradecer ao Zaratini esse convite, foi ele quem me convidou para essa reunião, né? Cumprimentar a Alice e Fernanda, minhas companheiras de parlamento também,
E o Zaratini falou comigo essa semana, lá no plenário, dizendo: Jandira, sábado tem a reunião para a gente estruturar e lançar no Dia Internacional da Dança a Frente Parlamentar. E eu falei: vamos juntos, Zaratini. Eu acho que é muito importante, porque vocês sempre estiveram juntos conosco em todas as batalhas da arte e da cultura do Brasil, não é? E a Câmara Federal ela tem muitas frentes, né? Tem a Frente Parlamentar Mista da Cultura, onde sempre a dança teve seu lugar, sempre a dança teve o seu debate. A Alice sempre acompanhou muito de perto o Fórum da Dança, como disse a Dulce, né? Dança, para mim, eu sempre digo isso, eu associo a dança, como disse a Dulce, é a plenitude do corpo vivo, né, Dulce? E esse Dia Internacional, desde a década de 80, marcado pela Unesco, eu sempre associo a dança a algumas palavras, assim, sempre que eu vinculo um corpo ao movimento, eu sempre vinculo as palavras da liberdade, vinculo a cura, vinculo a força, ao poder, vinculo a terapia, vinculo a religiosidade, né, a saudação aos deuses, aos orixás, às ancestralidades. Eu vinculo a identidade e a diversidade que um país tem nas suas várias formas de movimentar o seu corpo. Eu vinculo a tudo aquilo que é possível se fazer com o poder do corpo, é muito poderoso tudo que se faz, e nas diversas formas de manifestação artística que a dança é capaz de fazer. Então, eu tenho assim aquela sensação de que quem não fez a opção pela profissão gostaria, né? Então, para mim, ainda associo com a inveja, porque eu morro de inveja dos dançarinos todos e dançarinas, porque a gente sempre fala assim, seria a minha, como eu não pude ser, eu gostaria de, né? Então, eu acho a dança assim, aquela expressão da arte que eu optei por uma outra expressão da arte, que foi a música, mas eu penso que a gente precisa ter na dança, se não como profissão, sempre uma expressão que a gente deve agarrar em todos os momentos que a gente puder, porque ela faz muito bem para a cabeça, para o nosso equilíbrio, que é uma outra palavra que eu associo à dança, que é o nosso equilíbrio, inclusive da nossa saúde mental. Então, eu penso que as propostas que vocês têm de fazer a frente parlamentar específica da dança, ela poderia estar dentro da frente da cultura, mas ela cabe numa frente específica, porque são muitos anos de luta. E eu quero lembrar a vocês que já na década de 90, eu apresentei, o primeiro projeto de aposentadoria especial que eu apresentei na Câmara foi para a dança, né? Porque no mundo todo, a Denise lembra disso, no mundo todo, os bailarinos se aposentam, boa parte do mundo, com 20 anos de trabalho, né? Com 20 anos de profissão, porque, de fato, é um acúmulo, uma sobrecarga às articulações, ao corpo, é muito grande, né? Só que, logo depois que eu apresentei esse projeto, houve um cerceamento constitucional à aposentadoria por categoria, né? E a gente teve a impossibilidade constitucional de aprovar um projeto para uma categoria específica. Então, a gente caiu naquela necessidade de aposentar por agente nocivo. E eu fiquei meses trabalhando com os ortopedistas, com o pessoal do Corpo Estável do Municipal, do Rio de Janeiro e outros, para a gente caracterizar o agente nocivo para a aposentadoria do pessoal da dança. Então, eu apresentei um projeto para a aposentadoria especial, regulamentando o projeto da aposentadoria especial, incluindo o agente nocivo da dança, e esse projeto foi apensado a um projeto do senador Paim, e ele tramita hoje na Câmara, né? Ele está tramitando na Câmara ainda, isso eu apresentei em 2001, gente. Faz 22 anos agora que esses projetos tramitam, tanto o meu quanto o do senador Paim, passou no Senado e está na Câmara, e ele precisa, de fato, ser aprovado. Se vocês tiverem um projeto específico para a aposentadoria do bailarino, ele tem vedação constitucional. Ele não vai andar por categoria, ele vai ter que andar na caracterização da aposentadoria especial por agente nocivo. E ele está tramitando, que a gente pode acelerar o projeto do Paim, que tem o meu apensado caracterizando o agente nocivo para a dança.
ou, se tiver um outro, deve estar pensado também. A gente pode trabalhar esse conjunto de projetos que trabalham a questão do agente nocivo para a gente poder trabalhar a aposentadoria especial. Quanto à informalidade, é bom dizer a vocês que a cultura vive a informalidade. A dança está na informalidade, os músicos têm muito de informalidade, todas as áreas da arte vivem muito na informalidade, e esse é um trabalho, de fato, que é fundamental fazer. Eu conversei recentemente com a ministra da Cultura, tenho conversado com algumas pessoas dessa área, e a gente precisa, de fato, avançar no reconhecimento das profissões, na formalização das profissões, nesse mundo do trabalho da arte, que vive, de fato, uma imensa precarização e falta de reconhecimento. Só situei essas duas questões, porque são questões que nos preocupam há muitos anos, e a gente precisa avançar nesta, em outras ações, que algumas a gente avançou no fomento, por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que hoje eu sou autora dela, e ela é uma lei perene de fomento à cultura, existem outras leis que a gente conseguiu avançar, mas é importante que a gente debata a implantação, finalmente, do Sistema Nacional de Cultura, para o que a Lei Aldir Blanc é uma lei extremamente importante para a implantação do Sistema Nacional de Cultura, como marco regulatório que começou a avançar, mas acho que, do ponto de vista das profissões, há muito debate a fazer, e nós estamos à disposição, particularmente aí, nessa frente que hoje, no Dia Internacional da Dança, nós estamos debatendo. Eu estou completamente à disposição, não só para assinar, para ajudar a sustentar nessa ação suprapartidária, que na cultura sempre foi assim que funcionou, e a gente só tem vitória se tiver unidade e amplitude. Viva a dança, viva vocês, trabalhadoras e trabalhadoras da dança, essa unidade e amplitude tão necessária na cultura, junto aí com o Zaratini, com a Alice, com a Fernanda e tantos outros e outras, Vicentinho, que está com representação aqui também, que se somam a essa pauta tão relevante. Ela não tem muitos protagonistas, mas na hora que a gente precisa, a Câmara e o Congresso votam, e é essa unidade e amplitude que vem aí se ampliando, que são fundamentais para a vitória de vocês, e, por que não, nossa vitória, que amamos a cultura, a arte, e temos isso como pauta relevante e estratégica do Brasil. Um beijo a vocês, estamos juntos aí nessa batalha. Obrigada, nossa deputada História, Memória. Sempre que a Jandira chega, ela faz a gente, né, voltar no tempo, no espaço, que é outra capacidade que a dança tem, né, de lidar com o tempo e o espaço, assim, também. Então, sempre agradecendo muito toda a sua parceria. Você não pode não saber dançar, mas a gente também não sabe tocar bateria, então tá tudo certo. Então, vamos chamar agora a deputada Alice Portugal, para também, nossa, todas essas mulheres incríveis, né? Me desculpem os homens, essas mulheres incríveis que estão sempre do nosso lado. Viva a mãe brasileira, a mulher brasileira. Então, trazendo aqui para a roda a Alice Portugal. Muito boa tarde a todas, todos, todes. Desculpem, estou muito gripada. Eu queria abraçar todos vocês presentes aqui nesse dia D da dança, esse dia mundial, esse dia de grande importância, significado de luta, e dizer que as definições, né, que foram aqui sintetizadas pelas falas de todas vocês, de Dulce, de Marise, de Denise, do querido Zaratini, agora de Jandira, elas, evidentemente, têm um valor, e a resposta a cada uma delas é, sem dúvida, o movimento, né? É a definição da grandeza artística, dessa expressão cultural, desta linguagem cultural que toca diretamente a alma das pessoas. Então, eu realmente acho que nós precisamos avançar a cada dia no processo de valorização do profissional da dança, de reconhecimento do seu papel na sociedade. E, como vimos, a dança tem muitos aliados na Câmara e no Senado. Alguns já saíram, alguns já se foram, como o queridíssimo Mamberti, mas estamos aí, né, levantando a bandeira.
as dificuldades não foram pequenas nesse transcurso, né? Jandira acaba de relatar aí um projeto que ela entrou em, né, 2000 e nem sei, mil e tantos, 2001, né? 2001. E realmente nós temos algumas iniciativas que foram atropeladas por interesses diversos. Eu quero relembrar e dizer que continua tramitando na Câmara o PL 1371 de 2007, da minha autoria, que impedia o sistema CREF-CONFEF de exigir que o profissional da dança e de outras linguagens e atividades, né, artísticas e culturais, obrigava eles a ter um registro nesses conselhos, no sistema CREF-CONFEF. Isso foi uma coisa, inclusive, com uma agressividade gigantesca dos dirigentes dessas entidades à época, né? Por incrível que pareça, o projeto ele foi maltratado na Comissão de Trabalho. Um deputado hoje do nosso campo, inclusive, defendia o lobby do Conselho Federal de Educação Física, e a verdade é que a vitória ela veio com a luta e a denúncia. A luta e a denúncia dos dançarinos, dos praticantes da técnica de Joseph Pilates, né, dos capoeiristas, que jogaram um papel muito importante naquele momento, dos artistas marciais. Mas a verdade é que ainda há uma regulamentação interna do Conselho que pode, a qualquer momento, se tiver uma direção agressiva, ou se o fascismo continuasse no Brasil, né, ir para cima dos profissionais de dança, suas academias, né, etc. Então, nós vimos, inclusive, academias de dança clássica serem invadidas por guarda-roupas desse sistema para exigir o diploma em educação física, quer dizer, uma visão cartorial, mecânica, né, antiartística. Hoje, os dirigentes, pelo menos nas regiões, são muito mais avançados, mas está lá a resolução. Esse projeto ele encontra-se ainda na Comissão de Trabalho, e o relator, um novo relator foi designado agora, no dia 26 de abril, que é o Daniel Almeida, aqui da Bahia, Dulce, nosso companheiro. Eu não sou mais da Comissão de Trabalho, fui para o Serviço Público. O Daniel assumiu essa relatoria. Nós temos que ver, tem muitos projetos apensados a ele. Não sei se é o caso da gente trabalhar mais com essa ênfase, excluindo a dança e os outros fazeres, mas a gente pode aproveitar esse bonde e transformar esse relatório em algo mais atualizado. Afinal de contas, ele é de 2007, mas está vivo. E nós tem muitos projetos apensados a ele, e dá para a gente modernizar e aproveitar essa tramitação antiga, né? O PL 4.768, que é da autoria do ex-senador Walter Pinheiro, né? Eu fui a responsável por acompanhar na Câmara dos Deputados, eu aprovei o relatório que regulamenta a profissão, né, do dançarino, com todos os objetos tratados, né, e, inclusive, com a questão do MEI incluído na época, né, e foi aprovado no dia 28 de abril de 2021, faz aniversário hoje. Né, teve pedido de vistas, teve toda uma tentativa, né, do deputado Tiago Mitrô e outros, né, do deputado do Novo, de impedir a tramitação. Mesmo assim, conseguimos levar para a Comissão de Cultura e estávamos a votar a profissionalização da dança na Comissão de Cultura. Eu estava na presidência da comissão, quando ele consegue uma redistribuição para uma quarta comissão e suspende a tramitação, segundo o regimento interno da Casa, para a coordenação de comissões permanentes, exigindo a criação de uma comissão especial. E nós sabemos que é muito difícil se montar uma comissão especial para um projeto de lei simples, né? No entanto, nós não podemos desistir. Esse é um projeto também que você garante a profissionalização. Esse é um projeto que nós não podemos desistir dele. E foi feita uma sabotagem ao projeto. Então, Zaratini, a gente precisa pegar a rédea desse projeto. Ele está na coordenação das comissões permanentes. Eu tentei que a mesa diretora devolvesse a Comissão de Cultura com toda a minha energia, mas exatamente isso se deu nesse período dos 4 anos de fascismo, onde, é bem verdade, os demais projetos da dança ficaram também acostados
primeira luta na pandemia pela sobrevivência dos profissionais da cultura. Então, aquela luta da Aldir Blanc I, que envolveu a dança e beneficiou a dança também, foi uma luta gigante para o processo de sustentação e a tentativa de não haver uma morte do sistema cultural já atingido com o fim do Ministério da Cultura e a assunção, né, de figuras que muitas delas ainda permanecem e outras adentraram no parlamento brasileiro. Segundo, foi a aprovação, né, de mais 2 leis, uma segunda lei de emergência, que é a Paulo Gustavo, e uma lei de fomento à cultura, que é a Aldir Blanc II, da autoria de Jandira, eu sou coautora, e que garante a perenidade de políticas culturais, qualquer governo que seja, né? Então, a prioridade foi para esta macro defesa da cultura, e os nossos projetos ficaram um tanto quanto estacionados, nós não tínhamos correlação de forças para fazer com que eles avançassem. Ao contrário, né, eles conseguiram estancar, impedir o andamento, como nesse caso do 4.768, da profissionalização do dançarino, foi obstaculizado pelo Partido Novo, pelo senhor Tiago Mitrô, né, e Lucas Virgílio, né, que assinou o pedido de devolução para a coordenação de comissões permanentes. Então, eu acredito que, definindo uma linha de trabalho, né, e nós também, durante esses anos, é evidente, não pensamos em frente parlamentar porque não tinha, ou nós centrávamos fogo em uma unidade dos defensores da cultura no parlamento, ou estávamos mortos, posso dizer, né, com toda a clareza de que esta batalha não foi qualquer batalha, né? Tanto que eu desejo muita sorte para o Ministério da Cultura, né? Sorte e amplitude, pluralidade, mergulho nos acontecimentos desses anos para verificação das ações, né? Porque há muita coisa em andamento, fruto da resistência que foi empreendida no âmbito do parlamento e da luta real, né, nas diversas linguagens culturais. Enfim, então, me coloco inteiramente à disposição. Dulce sabe que eu sou uma aluna dela, né? Na verdade, uma dançarina das ruas, das mobilizações populares, e dizer que vocês contem comigo, Zaratini, conte comigo, estamos juntos sempre, né? Não só agora, e vamos levar adiante esses projetos, evidentemente, discutir a forma ideal do tratamento da questão da aposentadoria, o PLP 199, né? Eu me lembro bem, e a lei do MEI, que dentro da profissionalização trata-se também desta autonomia. Então, a lei foi bastante emendada, tratada, tinha coisas que a gente queria inserir, que seria inserido no relatório das outras comissões. Então, acho que vale a pena retomar essa discussão da profissionalização e também voltar ao ponto que paramos na discussão, conselho sim ou conselho não, né? Os jornalistas voltaram atrás agora, querem conselho, né? É exclusividade do Poder Executivo criar conselhos, autarquias que regulam o exercício profissional. Há um tempo atrás, o Fórum tinha uma posição que achava que não era necessário, que com a profissionalização se autorregularia a atividade. Isso é uma outra discussão que é necessário se voltar. Agora, em tempos de democracia, eu acho que vamos ter ambiência para, com tranquilidade, vocês analisarem, né, o perfil da categoria e a expectativa do ponto de vista desta questão da regulamentação e do acompanhamento ético e legal, né, do exercício profissional. Bom, então, um beijo grande a todas, a todos, a todos. Estamos aqui para toda a luta. Beijo. Obrigada, deputada Alice. Tá vendo como esses momentos são importantes, né? Porque a gente não está começando hoje essa luta. Essa luta é muito antiga, então a gente está aqui reacendendo essa chama agora, nesse novo momento político brasileiro. A gente se sente fortalecida, se sente aqui em união para essa reconstrução também do âmbito das políticas culturais para a dança. Eu só gostaria de explicar para vocês que esse momento agora é um momento de evento, é um evento para o lançamento dessa frente parlamentar. Nós estamos aqui reforçando
que procurem os parlamentares, os deputados, os senadores dos estados de vocês para que façam a adesão que o deputado Carlos Zaratini já enviou para todos os parlamentares, mas qualquer coisa pode entrar em contato com a assessoria do deputado, a Cleusa está aqui, né, do deputado Zaratini, para se juntar aí com a gente. E, nesse momento, até tem a mãozinha da Maria Luísa levantada, eu queria pedir a vocês que, nesse momento, nós não vamos ter esses momentos de perguntas, de falas dos participantes, tá? A gente tem um quadro de exposição aí, um tempo limitado para isso. Então, nesse momento, nós não teríamos, e em seguida a gente vai convocar para uma nova reunião. Então, agora, no momento, eu vou pedir para Fernanda Melchiona também se apresentar aqui para a gente, e que todos sigam aí nosso Instagram, estamos aqui no chat, pode ficar falando no chat, assim, mas os momentos de fala não estão previstos no dia de hoje, tá bem? Oi, Bia, quero cumprimentar a todos, todas e todes, cumprimentar os dançarinos, dançarinas do nosso país, né? Hoje é o Dia, né, Internacional da Dança, e eu disse para o Zaratini que eu estava em agenda hoje, em deslocamento, mas só acompanhando online toda a reunião, porque eu achei muito importante essa iniciativa de vocês, auto-organizada, evidentemente, pelos dançarinos, dançarinas, e encabeçada pelo Zaratini na Câmara dos Deputados, que falou comigo a semana passada já, dessa busca das assinaturas, e eu disse, não, estou contigo, vamos juntos nessa luta, porque é óbvio, né? Eu estou no time que a Jandira falou, o time da inveja, né? Reconhecendo a beleza e as dificuldades também, né, do trabalho dos dançarinos e dançarinas, e reconhecendo a minha falta de aptidão, digamos assim. Ela escolheu a música, eu enveredei mais para a área da leitura, mas tenho sido uma parceira das lutas em defesa da cultura aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, né? Fui vereadora 10 anos aqui e fizemos várias leis junto com os artistas da cidade, inclusive também fui avisada pelo Milton Leite, né, aqui do Rio Grande do Sul, sobre hoje. E, bom, estou aqui para me somar, dizer que contem comigo, estou à disposição, né, para as bandeiras que vocês levantaram, o tema da regulamentação, da aposentadoria especial, dos debates que foram trazidos, né, no início pelas organizadoras, e, enfim, e, ao mesmo tempo, para as lutas também em defesa da cultura, que a gente sabe que foi muito atacada nos anos de governo Bolsonaro. Graças à resistência, à mobilização, se conquistou, né, a Lei Aldir Blanc, que teve essa luta dos artistas, né, e esse desfecho super positivo na Câmara dos Deputados. Jandira falou, a Alice está aí, sei que a Alice também falou, Zaratini, imagino que outros deputados federais que também apoiaram, lutaram junto da lei, estão aqui, e a gente sabe que é fundamental, né, manter a mobilização para tentar reverter os 4 anos de atraso, né, de cerceamento, de tentativa de cerceamento, né, gente, das liberdades democráticas, porque, felizmente, a resistência no Brasil garantiu que o Bolsonaro não ganhasse, perdesse a eleição no primeiro, no segundo turno e perdesse a intentona golpista. A gente sabe que a extrema-direita segue existindo e a gente precisa seguir essa luta contra o bolsonarismo nas ruas, e para isso a arte também é muito importante, não no sentido da arte panfletária, ao contrário, no sentido da arte, né, rebelde, subversiva, da arte que encanta e que chama a atenção das pessoas, e toda luta vai ser necessária para que a gente siga, obviamente, lutando para não ter anistia, né, a extrema-direita brasileira, mas é preciso também batalhar por políticas públicas permanentes para a área da cultura e, em especial, nesse caso, da nossa frente, para a área da dança. Peço desculpas por estar em deslocamento, né? Eu estava com a internet ruim, mas pude ouvir vocês, ouvir e ver, né, com alguns cortes o vídeo, e deixar registrado aqui o nosso apoio e o nosso compromisso com essa luta que é para instituir a frente e depois para fazer dela uma frente social e política que, com muita mobilização e luta, vai avançando, né? Conquistando direitos e garantindo políticas públicas para a área da dança. Um beijo a todos, todas e todos. Contem comigo. Obrigada, Fernanda. Então, é isso aí, gente. A gente está aqui só agradecendo sempre a
a disponibilidade, o tempo de vocês. A gente sabe que vocês são pessoas muito ocupadas, que têm muito trabalho, que têm muita demanda, mas estar aqui com a gente, sabe, esquenta nosso coração, a gente fica mais fortalecido, e muito obrigado mesmo por vocês despenderem um pouquinho do tempo de vocês aqui com as nossas pautas. Então, chegando a nossa querida, maravilhosa Maria Marighella, venha, meu amor, a presidenta da Funarte, e aí ela vai contar, eu tenho certeza que ela vai contar e encantar, cantar com todo mundo aqui. Chega para a roda, meu amor, chega junto. Gente, primeiro queria dar um salve geral, um abraço muito apertado em todas, todos aqui, juntos e juntas, a galera da dança, a turma da dança, nesse Dia Internacional da Dança. Um dia para nós de celebração, a gente vai chegar já na luta, mas é um dia de celebração, é um dia de confluência, é um dia de visibilizar essa arte tão popular pelo globo, né? Algo tão nosso, tão a despeito, né, das nossas deputadas falando dança, não dança, a beleza da arte é que a gente realmente tem isso em nós. E acho que muito importante, queria, antes de entrar no tema da frente, muito importante que artistas da dança, fazedores da dança, realizadores, gestores, gestoras, agente da dança de todo o Brasil, esteja celebrando esse dia hoje, num debate que é colocar a agenda, o segmento, o setor, as lutas na pauta das políticas públicas, na política institucional, mas também encontrando esse bom lugar, que foi o lugar do Congresso, é o lugar do Parlamento, espaço em que muitas vitórias foram realizadas nos últimos anos. Acho de uma inteligência imensa, e aí já quero começar saudando Bia, e Dulce, viu, Bia? Vamos saudá-la e Dulce, e em nome das duas, saudar a todos e todas que vêm criando essa força, essa frente ativista em torno da dança. Quero dizer, sem medo de errar, e aqui Rui presente para não me deixar errar, que talvez a dança seja o segmento talvez o mais organizado do último ciclo político do Brasil. Eu não gosto de fazer essas comparações porque acho que cada grupo se comporta à sua maneira, mas eu acho que é muito importante a gente fazer uma celebração também dessa capacidade de articulação, essa capacidade de mobilização, essa capacidade de organização de um setor. Eu estou falando mais especificamente do campo das artes e quero também celebrar essa ação aqui. Nós vivemos as artes, nós vivemos a cultura, nós sabemos o quão, né, duro e árduo é a nossa luta diária para lograrmos êxitos e vitórias. E é muito importante que a dança esteja no seu dia de celebração, nesse dia de visibilizar a sua arte, dedicada a também organizar a sua agenda e a sua luta, entendendo que sem luta não tem vitória, não há política pública, e, portanto, acho muito justo estarmos todos aqui hoje fazendo desse lugar um espaço de avanço. Também quero celebrar, né, precisei celebrar primeiro os agentes da dança, mas eu queria também aqui saudar o deputado Zaratini, né, que nos convoca, que está à frente desta agenda no Congresso, né, à frente parlamentar da dança, mas eu queria saudar muito todas as deputadas aqui presentes, espero não errar. Quero muito saudar Jandira Fegali. Ouvir Jandira falar é uma aula, né? Ela vai ser assim, fazendo essa linha do tempo, Bia, e é muito lindo, né? Ver uma parlamentar com tantos mandatos, sem perder a densidade, sem perder a qualidade da sua ação pública. É muito bonito ver essa história também se manifestando aqui num dia de sábado, num dia de celebração das artes. Queria saudar Fernanda Melchiona, relatora desse projeto de lei da deputada Áurea Carolina,
que não é mais nossa deputada, mas que no seu único mandato conseguiu fazer contribuições muito importantes, e hoje Fernanda é relatora do marco regulatório do fomento à cultura, um marco muito importante para todas nós. Saudar Alice Portugal, nossa querida deputada da Bahia, também trazendo história, fazendo história, trazendo esse conjunto de informações para a nossa análise e leitura. Vi aqui que tem a assessoria do deputado Vicentinho, não sei se tem outras assessorias, mas quero, em nome desses e dessas, saudar todos os parlamentares aqui presentes que, nesse sábado, se juntam a nós, nesta frente, pela dança. Quero saudar também aqui o futuro diretor das artes cênicas da Funarte, Rui Moreira, que, por força da dança, nos comove com sua presença na Fundação Nacional de Arte, a nossa cinquentona Funarte. Queria saudar muito Juliana Amaral, coordenadora da dança desta diretoria de artes cênicas, que será dirigida dentro em breve por Rui, e que tem trazido a agenda da dança com a força. Eu queria saudar também a força dos servidores públicos que conseguiram, né? Vocês sabem, Juliana é uma servidora e que tem conseguido fazer, né, da densidade a coisa pública, as políticas públicas, através do serviço público. Então, eu queria, passando as saudações e já me colocando como amiga dessa frente, amiga da Frente Parlamentar da Dança, validando esse importante espaço, reconhecendo o espaço do parlamento como um espaço importante e fundamental de ser ocupado. Vocês sabem, eu estou vereadora licenciada de Salvador, porque entendo a importância de também nós, artistas e agentes da cultura, também estarmos organizados nesses espaços de ocupação da política institucional. Queria muito tratar, ou seja, ocupar esse espaço, pautando o parlamento, os parlamentos, mas também estando mais próximos também como espaços de representação. Muito importante que a gente também organize as nossas pessoas nesses lugares e saudar esse importante espaço e, portanto, a ocupação com qualidade, com densidade, com responsabilidade dos agentes da cultura e das artes no parlamento. Então, por tudo isso, me coloco radicalmente, absolutamente, uma apoiadora, uma amiga dessa frente parlamentar da dança. Mas o que eu venho aqui falar hoje, imagino, que é da Política Nacional das Artes. Então, primeiro, nós, vocês sabem, no nosso ministério recém-recriado, né, o ministério, esse nosso novo ministério do 24 de janeiro desse ano de 2023, nós renascemos, né, um ministério renascido, refundado, recriado, e ali, gente, na sua atribuição primeira, na atribuição primeira deste ministério, está não só a construção da política ou das políticas públicas para a cultura do Brasil, mas ali já está, e eu queria que vocês tivessem isso na mão, quando da criação da Frente Parlamentar da Dança, a atribuição do Ministério da Cultura, que é criar uma política nacional das artes. E nós temos agora a Funarte, claro, como por ser responsável pela construção das políticas para as artes no Ministério, por óbvio, seremos os timoneiros, as timoneiras, seremos, de algum modo, precisamos liderar, capitanear no Ministério, no Sistema MINC, no contexto do Sistema MINC, essa política. Mas é muito importante que a dança e nós, artistas de todo o Brasil, tenhamos a Política Nacional das Artes como uma grande, talvez, a grande entrega para as artes desse próximo ciclo político. E a Política Nacional das Artes não pode, né, Rui, estar nesse lugar de uma abstração, né? O que seria uma política nacional das artes, né, Bia? Você que já... Dulce, que é uma ativista, uma militante, uma incentivadora dessa agenda, uma provocadora dessa agenda, desse conjunto de iniciativas que serão colocadas com a política. Eu acho que precisa estar inscrita nessa frente também a nossa responsabilidade
com uma entrega definitiva, estruturante, estruturada, que possa falar, materializar neste tempo o que seria uma política nacional das artes. Essa política não pode ser uma abstração, mas também não pode deixar de reconhecer experiências prévias muito importantes que conduzem a nossa história até aqui. Então, a Política Nacional das Artes nem será uma abstração, nem será algo inventado, imaginado do nada. A Política Nacional das Artes deve ser a materialização, a encarnação de algo que nós já experimentamos no tempo e que temos, né, experiência e amadurecimento o suficiente para materializá-lo. Então, aqui já diria que a política precisa ser a integração daquilo que já foi colocado aqui, né? Então, em formato de lei, em formato de planos, em formato de experiências, programas e ações que conjuntamente se organizem naquilo que a gente entrega como uma política, que hoje, aqui aproveitando esse espaço, eu nunca falei disso publicamente, tenho convicção de que isso deve se dar no formato de um projeto de lei. Então, diria que a Política Nacional das Artes deve ser a escritura, né, a materialização, a aprovação desse percurso que nós fizemos até aqui. Então, Jandira fala muito bem sobre a LAB 2, do que representa a Lei Aldir Blanc II, que em breve será regulamentada, e nós devemos ter essa lei que garante a fonte de financiamento, o fomento à cultura. Sim, desculpa, eu estou aqui olhando o chat, sim, com certeza. Então, a gente precisa de uma fonte de financiamento segura e temos uma lei que orienta essa. Nós temos agora o próprio novo marco regulatório do fomento à Política Nacional das Artes, temos o próprio sistema como experiência que precisa dividir, ou seja, o Sistema Nacional de Cultura, ele precisa se comprometer com a divisão de responsabilidades federativas, ou seja, a Política Nacional das Artes, ela deve investir energia na articulação com os entes federados, estados, municípios, com a coordenação e participação da União e dividir responsabilidades. Nós precisamos, nessa lei, falar das políticas como um todo, dos elos da rede produtiva das artes, então precisa tratar sobre a questão da formação, criação, pesquisa, a memória das artes, a circulação, a difusão e a internacionalização dessa nossa atividade. Precisamos tratar da dimensão técnica, né, da dimensão da criação, mas também da dimensão técnica, e precisamos ter nessa lei também toda essa dimensão dos marcos legais de proteção do nosso fazer, dessa nossa feitura. E precisamos, claro, imaginar o trabalhador e a trabalhadora das artes nesse contexto, protegidos por um sistema próprio, diria previdenciário, por óbvio, que trate sobre aposentadorias, entre outros temas, mas também da dimensão, a dimensão previdenciária e a dimensão também trabalhista. Acho que nós temos uma grande oportunidade de materializar as demandas setoriais em forma dessa entrega de uma política, recuperando experiências históricas, sejam nossas, né, em âmbito federal, das nossas instituições, mas recuperar experiências tanto estaduais, e Matias é uma grande referência para nós, como gestor no estado da Bahia, numa época tão importante em que a Bahia protagonizou feitos muito importantes, e aqui, Matias, já queria citar, né, Rui, que já está prevista, né, num acúmulo, porque isso a gente não está construindo da agora, do zero e do nada, já está inscrito na construção da Política Nacional das Artes, que tomaríamos como ponto norteador
aquilo que nós chamamos as ações de proteção, as ações estruturantes plurianuais, com fomento plurianual para aquelas atividades que tratam sobre eventos calendarizados, com foco, vocês sabem, nos festivais, na proteção dos grupos e coletivos artísticos, na proteção aos espaços e equipamentos. Oh, Maria Luísa. Gente, eu estou me distraindo aqui com o chat porque está maravilhoso. Com essas atividades estruturantes e também tratar de maneira definitiva de um circuito de difusão das artes no Brasil, e a Funarte, o governo federal, precisa, em definitivo, também se ocupar da agenda da internacionalização ou das artes brasileiras, nessa pauta da internacionalização. Acho que um bracinho, né, dessa frente parlamentar, assim como nós teremos esse ano a Conferência Nacional de Cultura, nós precisamos reaver, devolver ao espaço de conferência e, sobretudo, ao espaço, né, ao CNPC, e aqui quero de novo reforçar a importante presença que Bia sempre teve no nosso CNPC, que é o espaço dos setoriais, né, Bia? Matias está chamando aqui a atenção da participação. O Ministério da Cultura toma para si a responsabilidade de dar posse ao CNPC organizado na gestão anterior, mas nós sabemos que nós temos a tarefa agora também de devolver os setoriais ao nosso Conselho Nacional de Políticas Culturais, e o espaço de travessia e o plano, né, e a atualização dos nossos planos, no contexto também da validação do Plano Nacional de Cultura, nós precisamos retomar a agenda setorial, os nossos colegiados setoriais, e recuperar o espaço dos setoriais dentro da Conferência Nacional de Cultura. Eu acho que por hoje, por agora, é isso, acho que não vai dar um debate, mas eu queria deixar muito nítida as nossas intenções, as nossas ações. Em breve, né, Rui, nós sabemos, provavelmente até o final de maio, lançaremos os nossos primeiros mecanismos de fomento, as nossas primeiras iniciativas, que nós estamos dando como seria a Funarte retomada, e esse espaço aberto de debate para o que virá. Salve a dança brasileira, esse espaço de emancipação, insurgência, rebeldia, e o modo como nós, né, colocamos o nosso corpo para afirmação de direitos, subjetividades daqueles e daquelas sistematicamente subalternizados, vilipendiados. A dança, assim como as artes brasileiras, são a riqueza do nosso povo e deve ser protegida como tal. Um beijo, gente, saudação, um beijo nesse dia de celebração. Salve, Maria, conta com a gente, nós vamos estar sempre do teu lado, nós vamos estar sempre apoiando essa instituição que nos representa, que é a Funarte. Nós vamos sempre estar do seu lado, porque você sempre também esteve do lado da gente, todas as vezes que nós pedimos sua ajuda, toda vez que nós vem, Maria, com a gente, você estava junto com a gente, você escuta as pessoas, você escuta todas as demandas, né? Você tem essa grandeza realmente. E então a gente está muito junto com você, pode contar com a gente também, e esse panorama todo que você passou do sistema, das políticas, é muito importante também. E agora, né, nós vamos chamar o nosso representante mor. Quem concorda que o Rui é o nosso representante mor? Depois da Dulce, tá, Rui? Desculpa aí, mas o Rui Moreira, eu acho que o Rui é a síntese de tudo que a gente falou até agora, de todas as potências, né? Potências da dança, potências da política, potências da articulação, potências da rebeldia, potências das lutas. Então, Rui, nosso diretor agora em cargo do CACEN, do Centro de Artes ali da Funarte, de artes cênicas da Funarte, a gente, né, fala as artes cênicas sabendo da autonomia da dança, a luta pela autonomia da dança, mas muito feliz, Rui também chega nesse momento, nesse lugar
com muito apoio de todos vocês que estavam aqui, né, no nosso movimento, Rui na FUNAT, a dança na FUNAT. Então, é tão histórico a Maria estar na FUNAT quanto o nosso Rui também está. Então, com vocês, Rui Moreira, a roda abre para você, meu amor. Tá sem som. Rui está sem som para a gente. Com a Dulce também aconteceu isso, né? De tentar abrir e não sair o som. Eu perdi a imagem para mim, entendeu? Foi complexo. Entre o homem e a máquina, um abismo inexorável. Isso é Arthur. Era a máquina da carvão, né? Agora é a inteligência artificial. Qualquer coisa entra no da Marise. Aí, pronto. Bom, vocês me escutam agora. Agora eu vou fechar meu som aqui. Pronto. Bom, e agora? Ótimo. Tá. Bom, primeiro, um grandíssimo agradecimento a todos presentes, aos parlamentares estes que a gente vem encontrando ao longo dos tempos e os amigos que a gente vem encontrando ao longo dos tempos. Isso é interessante porque até nas reuniões anteriores, a gente vem se encontrando já há muito tempo em várias reuniões, vários encontros, discutindo várias das demandas, não é? E vai vivendo essa espécie de metaverso, né? Onde o presente, o passado e o futuro se misturam de tal maneira e que faz com que a gente vá renovando as nossas relações com as conquistas, com as vitórias, não é? E eu acho isso muito importante. Eu costumo dizer que eu estou trabalhador da dança e estou militante político pela dança desde o final dos anos 70. Né? O meu primeiro momento foi quando eu começo a dançar, quando eu começo a entrar nas salas de aula, onde eu começo a me aculturar das relações de aprendizado das danças, das diversas formas da expressão da dança. Depois, quando eu me torno um profissional e vou e danço na maioria dos palcos desse Brasil, eu tenho essa possibilidade de poder falar isso, né, de ter dançado em muitos dos palcos desse Brasil, de, ao mesmo tempo, ter conhecido muitos técnicos, muitos professores, muitas pessoas dessa cadeia produtiva da dança, não é? E ao mesmo tempo, a internacionalização, quando eu também, através dos locais onde eu passei, tive a oportunidade de dançar em muitas partes do planeta e conhecer também muitos movimentos, muitas políticas, muitas formas do profissional da dança, não é? Nos diversos contextos atuar, não é? Nesse exato momento, não é? Para mim é muito rico, porque eu tinha certeza, primeiro, que nós voltaríamos ao curso da história, não é? Que nós estávamos vivendo ali um momento onde nós, inclusive, tínhamos que aprender muito com esse desvio, não é, da história, com essa obscuridade e com a interrupção de vários processos, nós teríamos que aprender para agir de maneira mais potente, não é? Nada parou, tudo continuou e a potência foi sendo desvelada a partir, inclusive, de um maior e mais explícito, nesse momento contemporâneo, contato entre
o parlamento e a população, né? A Lei Aldir Blanc, ela tem essa característica no que segue na Aldir Blanc II, o que segue na Paulo Gustavo, e tudo isso, não é, num processo de ampliação da participação política da sociedade civil, não é? Isso significa que nós estamos ampliando as possibilidades de um Brasil melhor, novos e melhores caminhos que não vêm de cima para baixo, que não vêm de lado para um outro lado, que não vêm de baixo para cima, mas que vêm de uma busca de sinergias para que a gente entenda e faça valer as qualidades que nós percebemos desse Brasil plural, desse Brasil que é o lugar, não é? É importantíssimo também frisar que dessas pessoas com essa trajetória de entrar em cena, de se machucar, de se curar, de levantar, colocar linóleo no chão, de levantar cortinas, essa coisa toda, talvez eu seja o primeiro a estar na Funarte neste lugar, não é? E isso é muito importante, principalmente quando nós entramos com a missão que Maria Marighella trouxe, com a ideia que Maria traz, e com esse lugar inédito que é a importância das artes dentro de um plano de governo. Não é? Então, quando a gente entra nesse lugar e traz todas essas informações, há uma soma com todo, como Maria bem ressaltou, com todos os servidores que trabalharam conosco ao longo desse tempo, as pessoas que criaram e que descreveram políticas, não é? Que foram para o papel, que descreveram políticas através de editais, que descreveram políticas através de todas as formas de atuação, não é? E hoje nós temos a possibilidade de concentração dentro da estrutura da Funarte, de criarmos um espaço onde a gente vai fazer um rito de passagem, né? Um rito de passagem onde também se efetivam políticas, mas se cria a possibilidade de políticas mais perenes para o campo das artes, né? Isso é de uma importância vital e eu me sinto muito feliz de poder ser um elo da sociedade civil dentro dessa estruturação dessas políticas perenes para a arte. Tá? Hoje, quando eu sou convidado ali para compor o bonde da Maria, que é assim que a gente está chamando, não é? Para esse pensamento de estruturação, como eu digo, não é? Eu pego não só a experiência ancestral daqueles que vieram antes de mim, ali dos anos 70, mas pego ali, a partir dos anos 70, todas as minhas vivências e coloco à disposição para que a gente possa se juntar àquele ancestral que está chegando, aquele que vem depois, aquele que é bem-vindo, não é? Aquele que está chegando e a maneira como a dança se pluraliza e como as formas de fazer dança se pluralizam e são reconhecidas na sociedade. Portanto, essas minhas palavras são palavras de celebração deste Dia Internacional da Dança, desse dia onde, no mundo, não é, há iniciativas para que a gente crie novos e melhores caminhos para a fruição do ato de dançar no mundo, no país, e cada um dentro de si, não é? Quando Fernanda e Jandira dizem que não dançam, eu discordo delas. Eu tenho certeza que elas dançam, assim como eu tenho certeza que todos, todas, todes aqui presentes não só dançam, como dançam muito bem, não é? E, quando Maria fala dessa capacidade de organização, não é? Eu transmito isso para essa capacidade de organização da dança para esse processo cognitivo,
né, que é de organização do próprio corpo, organização das ações motoras, organização das suas ações coletivas, organização da política enquanto lugar de relação entre as diferenças, não é? Onde a acessibilidade geral ela é mote da nossa comunicação, da nossa história. É impossível que a gente não tenha essa capacidade de negociação, lidando todos os dias, valorizando esses pontos. Portanto, eu celebro a criação dessa frente parlamentar, essa frente, mais essa iniciativa, que eu acredito que nós teremos que trabalhar muito, mas o esforço, acredito que não deverá ser impeditivo, para que nós tenhamos mais do que os 100 e tantos parlamentares para apoiar esse lugar, que é um lugar de cidadania, que é um dos codinomes da dança, cidadania. Enfim, ficam aqui essas palavras e um agradecimento profundo por esse momento. Rui, que dizer de você, né? É só muito amor, muito axé que você traz para a gente mesmo. Também estamos todos envolvidos com as políticas antirracistas, antifascistas, feministas. Então, o abadá da Maria aí já vai chegar para a gente aqui também daqui a pouco, e a gente vai vestir isso tudo. Então, eu quero agradecer muito, pedir que vocês que estão aqui no nosso grupo agora sigam as nossas redes sociais do Fórum Nacional de Dança, né? Para que a gente vai aqui agora elaborar os documentos, postar o vídeo para vocês e continuar, porque nós só estamos começando. Nós viemos aqui nos celebrar o Dia da Dança, a criação da Frente Parlamentar da Dança, mas a gente precisa ainda de mais 150 assinaturas, né, Cleusa? Bia! Oi! Bia. Quem está aí? Bia, é o Zaratini. Não, eu vou pedir que a Cleusa distribua para todo mundo o QR Code que os deputados têm que assinar para aderir à nossa frente. Ótimo. Então, quem conhecer um deputado, uma deputada, quem tiver alguma relação, deputado federal, lógico, pede para assinar a nossa frente, entendeu? É uma coisa... Quem estiver apoiando a dança está dentro. Essa é a palavra de ordem. Isso aí. Acho que é bem importante isso. Cleusa, não sei se você consegue colocar aqui no chat, mas se vocês também forem seguindo as nossas redes, nós vamos colocar lá na bio também do Instagram, tá? Esse QR Code. É muito simples, o deputado entra ali, clica e pronto, já fez a adesão. E aí a gente vai seguir, tá, gente? Com os debates, vamos seguir com a escuta, né? Com a busca ativa para escutar todo mundo, mas esse momento agora é essa amplitude aqui, essa celebração. E para encerrar nosso encontro, e já agradecendo todo mundo, a nossa mestra, Dulce Aquino, entra agora nessa roda para fazer esse encerramento. Oi, gente, eu tô emocionada. Olha meus cabelos brancos, porque são tantas emoções, tantas lutas. Rui, você começou na década de 70, eu comecei na década de 50, com 12 anos de idade, fazendo política estudantil e dança, viu? Então, na dança. Então, eu estou realmente... Foi muito poderosa essa reunião nossa. O desafio é enorme. Eu apelo num trabalho conjunto, coletivo, e sei que isso vai ser potente, de trabalharmos com o tempo espiralar, trazer o que tem. Obrigado, Jandira, obrigado, Alice, pelo que vocês trouxeram dessa luta histórica nossa. Precisamos juntar isso, sim, mas precisamos passar pelo presente. Quer dizer, não é só juntar o que está lá atrás, porque a gente passou 6 anos desde o golpe
uma situação terrível na área de cultura e para a área da dança. E uma mudança profunda na sociedade. Precisamos passar pelo presente para nos lançar no futuro. E o presente vem com essa realidade perversa do conservadorismo contra o corpo periférico, contra o corpo negro, com a dança como forma de lazer dessa juventude periférica. E periférico, que eu digo aí, é o contínuo da cidade, mas que estão nesses grandes bairros populares, onde a dança é uma expressão de liberdade, Jandira, Jandira, você, Alice, Belchiona, todas vocês dançam porque vocês vivem e defendem essa injustiça no país, e o sangue corre nas veias forte, e os movimentos são fortes, a voz vibra para defender o nosso povo. E nós precisamos de uma ação agora, juntar todas essas leis, sim, que estão lá, trazer o passado, sim, mas precisamos também uma luta ferrenha para a descriminalização da dança. Nós precisamos descriminalizar o paredão, nós precisamos descriminalizar o funk, nós temos de descriminalizar o passinho, nós temos de acabar com essa criminalização e esse preconceito com as formas populares, que são as mais ricas, a nossa riqueza. É que cria um movimento novo, é o jovem, o nosso povo, que cria esse movimento de dança. O artista faz apenas tomar e trazer de volta, espelhar essa realidade. Eu quero agradecer e realmente tempo é vida e vocês nos deram vida. Quem estava assistindo, é uma emoção enorme. E meus colegas de longa data, Rui, você agora o nosso gestor, de Marighella, sensivelmente, com a Manifestança, que é um movimento coletivo importante da dança. A Manifestança conseguiu a dança organizada em várias formas, tem um fórum que é uma coisa até desde 2000, aliás, começou em 2000, se estruturou mesmo em 2003, mas começou em 2000. Mas temos também um potente movimento hoje no Brasil, que é o Manifestança, e que conseguimos sensibilizar Maria para levar Rui, não para representante de dança, mas para aquele guarda-chuva maior de artes cênicas, quer dizer, um golpe profundo nessa visão que nós somos só um puxadinho do teatro ou de outra coisa qualquer. Então, eu agradeço e parabenizo o meu colega, e que ele tem uma cena, gente, que eu sempre falo, não posso encerrar, quando ele fazia assim, no trabalho de Nazaré, lá no Grupo Corpo, esses braços, eu tinha vontade de mergulhar nesses braços. É porque a dança é assim, a dança é algo que atrai e que nos faz bem mais poderosos. Muito obrigada a todos e vamos encerrar. E Carlos Zaratini, muito obrigado. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto, gente, foto histórica. Balbúrdia, abre câmera, abre as câmeras, tirem Baderna, ocupa tudo, balbúrdia, ocupa tudo. Vocês estão muito quietos. Marquem os Instagrams dos deputados, marquem os Instagrams do fórum. É isso aí, vamos tomar conta de tudo isso, gente, é tudo nosso, bora! Viva! Tchau! Tchau, viva a dança! Soltem as vozes, pessoal. Vocês também, nem o último minutinho soltam as vozes. Abre os seus microfones. Pode abrir aí. Ocupem. A minha não está bonita hoje. Tchau! Boa noite, povo da dança! Maravilhosa! Bravíssimo! Sejam considerados do grupo. Um beijo no coração de todos vocês! Viva a dança! Viva! 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 Colegiado! Toma aqui, hein? Juntos.
Mas não esquece QR Code. Manda os QR Code para os deputados. Segue o Instagram do Fórum Nacional de Dança. E ó... Maravilhosos. Arrasaram. Emocionante. Dulce,